Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, ó Pai, te peço, ó Pai, perdoa as nossas falhas, fique conosco. E assim, ó Pai, como o salmista suplicou ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê um coração sábio, e para que nos ensine, ó Pai, a alcançar essa sabedoria que vem de Ti. Eu te peço, nos dê essa sabedoria, conduza, ó Pai, esse caminho a cada um de nós. Essa é a nossa petição, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 6, Código de Honra, o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. O texto base encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu convido a vocês a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Os 10 mandamentos dividem-se em 2 grupos. Os 4 primeiros apontam para uma boa relação com Deus, onde os 3 primeiros mandamentos são exigências do Senhor para o nosso próprio bem e, consequentemente, nossa felicidade. No 4º mandamento, há uma cerimônia e uma condição moral. Se alguém trabalhar direto, certamente haverá fadiga, ou seja, trabalhe, mas também folgue. A cerimônia é o Shabat, cesse de trabalhar. E nesse dia do seu descanso, consagre sua vida a Deus. A partir do 5º mandamento, temos o outro grupo de mandamentos extremamente morais. O primeiro grupo de 4 mandamentos nos instrui como adorar e nos relacionar com o Criador. Já o segundo grupo, formado por outros 6 mandamentos, nos ensina como interagir, respeitar e se relacionar com o nosso próximo. O objetivo dos 6 últimos mandamentos é o bem-estar de todos. Na transição dos grupos de mandamentos está o 5º mandamento, que fala do respeito aos pais e principalmente da honra que é devida a eles. Os termos do 5º mandamento são bem claros. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12. Nas famílias bem estruturadas e de pais tementes ao Senhor, não existe nenhuma dificuldade em acatar a instrução do 5º mandamento. Entretanto, para as famílias cujos pais são desajustados, o 5º mandamento tem gosto amargo. A desobediência ao 5º mandamento acarreta a perda da promessa de uma vida prolongada. Inegavelmente, há uma verdade no 5º mandamento. Independente das circunstâncias, pai e mãe merecem nossa honra. Existem 3 princípios que devem ser cuidadosamente analisados. E nós veremos a seguir esses 3 princípios nos demais slides. Tópico 1. Primeiro princípio do Código de Honra, a promessa. O que significa uma vida longa prometida no cumprimento do 5º mandamento? Existem pelo menos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é um sentido literal e histórico. Na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte, né? Você pode verificar em Êxodo 21, versículo 17, Levítico 20, versículo 9 e Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 até o 21. Né? No caso, havia realmente, né, dentro da lei mosaica, né, então havia, vamos dizer assim, esse artigo em que os filhos, né, que cometessem alguma desonra aos pais pagariam com a própria vida. Né? Então, havia essa possibilidade, né, essa penalidade a sentença era a pena de morte. Então, essa é a primeira possibilidade que nós estamos aqui falando, né, nesse sentido literal e também histórico, tá?
A segunda possibilidade dessa promessa é a espiritual. Isso implica dizer que aqueles que obedecem ao quinto mandamento viverá mais tempo na terra. Deus observa a obediência e prolonga a vida do filho obediente. E quanto àqueles filhos que eram obedientes ao quinto mandamento, mas morreram prematuramente, né? Há casos que os filhos, eles eram obedientes aos pais, honravam os seus pais, mas morreram prematuramente, né? Então, qual é a resposta a isso, né? Eu não tenho como dar uma resposta para vocês, não há uma resposta humana que possa vir a satisfazer essa pergunta, né? Somente Deus sabe as razões do porquê da vida desses filhos que honravam seus pais, né? Essas vidas, né, fossem ceifadas, né? Precocemente, vamos dizer assim, né? Só Deus sabe a razão, né? Nós não temos conhecimento disso, né? Um dia teremos, mas hoje não temos esse conhecimento, né? E assim, só Deus, né, sabe. Nós não podemos aqui fazer julgamentos, porque Deus, ele tem uma visão muito ampla, muito abrangente, os planos dele, nós não conseguimos entender devido a essa nossa natureza realmente humana e mais limitada, tá? Mas como servos de Deus e confiantes na palavra dele, do seu amor, precisamos aceitar e entender que há uma justificativa, embora ainda nós não alcancemos, tá? Então, assim, o que nos traz conforto, né, e o que deve trazer conforto é que essas vidas, né, pode até ter sido prematuramente ceifadas, mas a promessa, ela se cumpre em uma vida espiritual prolongada e cuidada pelo Senhor. Pois Deus, ao obediente, promete ser companheiro e cuidar da alma, né? Então, assim, a gente está falando de uma vida futura. Ele pode ter tido, sim, uma vida dele aqui na terra, ceifada aos nossos olhos até prematuramente. Mas, como eu já falei, Deus sabe o porquê, né? Mas isso não significa que a vida espiritual dessa pessoa, né, futura, não esteja preservada. Ao contrário, porque Deus olhou, ele sabe, ele sonda os nossos corações, ele sondou os corações dessas pessoas, se eles eram realmente obedientes à palavra do Senhor, fiéis e honravam realmente, né? Então, essa vida dele espiritual está preservada, tá? Então, que tenhamos esse conforto e essa confiança, né, na palavra do Senhor. Tá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, assim, Deus, ele trata com honra aqueles que o honram e que o obedecem, né? Mas também vai tratar com desprezo, né, aqueles que o desprezaram, né? Quando Deus fala que essas pessoas o desprezaram, são pessoas que não obedeceram a sua palavra, os seus preceitos, né? Então, essas pessoas realmente desprezam o Senhor. Então, eles vão ser tratados da mesma forma, tá? O que a palavra está aqui dizendo. A terceira possibilidade é física ou de uma vida longa de qualidade, né? Essa pessoa que honrou o seu pai e sua mãe, não a honra seu pai e sua mãe por ser um mandamento, um preceito, né, de Deus, ele está obedecendo e honrando também a Deus, que é o nosso Pai espiritual, né, o nosso Criador, o nosso Senhor. Então, ele dá como um presente, vamos dizer assim, né, uma vida longa, né, uma vida de qualidade. Essa é a promessa. E Deus sabe quem obedece, mesmo se essas pessoas têm pais, né, que são iníquos, pais que ainda não aceitaram Jesus, que desprezam a Deus, que desrespeitam ao Senhor. Mas se esses filhos são obedientes e respeitam a Deus, né, então ele também prolonga a vida desses filhos com saúde, porque Deus sabe separar. Né? Não é porque os pais, os filhos jamais eles vão pagar
pelos pecados dos pais, assim como os pais também não podem pagar pelos pecados dos filhos, tá? Então Deus sabe diferenciar e ele sonda o coração e a vida de cada um de nós, tá? O maior exemplo da Bíblia em obediência está em Cristo. Veja se a promessa da obediência aos pais não se cumpriu em sua essência na obra de Cristo. Afinal, Jesus, ao obedecer ao Pai, não só foi ressuscitado, mas vive eternamente, né? Vive eternamente. E ele é coroado como rei, né? Ele é o rei Jesus, é o Senhor Jesus, ele é o rei, tá? Então, assim, realmente ele obedeceu ao Pai, foi ressuscitado e também tratado com honra, porque ele honrou o Pai honrou o Filho, tá? Então, esse é o maior exemplo que nós temos de obediência, está em Cristo, assim como qualquer e todo o exemplo, gente, de obediência, de fidelidade, de agir com coerência. O nosso exemplo é Jesus Cristo. A gente precisa se espelhar sempre nele, porque ele é o mestre dos mestres, né? Então, assim, nele é que nós temos que nos espelhar e seguir os passos. Tópico 2. Segundo princípio do Código de Honra: ter uma geração vitoriosa. É necessário ressaltar que nossos pais não são perfeitos. Todos nós, incluindo nossos pais, estão destituídos da glória de Deus. Leiam Romanos 3, versículo 23. Deus não espera que nossos pais estejam sempre certos. O quinto mandamento não é uma ordem que pressupõe que nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos e que por isso devemos sempre honrá-los. Nossos pais não são merecedores da máxima honra, da qual só devemos dar a Deus. Só o Senhor é digno desta honra. O código de honra aos pais envolve o amor. O imperativo do quinto mandamento consiste em amar aos nossos pais, pois mesmo que estes não mereçam, o amor deve ultrapassar os méritos. A honra é devida porque os pais são indispensáveis. Os filhos são o prolongamento da vida dos pais. Os pais cuidam dos filhos e, com o passar dos anos, são os filhos que devem cuidar dos pais. Filhos necessitam de bons exemplos, bons relacionamentos com os pais para que haja desenvolvimento, conhecimento e aplicação de uma vida ética, preservando os conceitos morais e os princípios divinos. Pais preparam os filhos para a vida. Leiam Salmos 127. A preocupação dos pais deve sempre estar no cuidado e na atenção ao desenvolvimento dos filhos. Atualmente, os pais trabalham de 8 a 10 horas por dia. Perdem quase 4 horas nas conduções que os levam para o serviço e os trazem de volta ao lar. Eles chegam exaustos, deram quase de tudo de si no trabalho e na volta para casa. Mas o que eles têm dado aos filhos quando chegam em casa? Os pais estão apenas entregando aos filhos o que sobra deles? Queremos que os nossos filhos sejam príncipes e princesas no futuro, mas estamos tratando-os como mendigos existenciais, pois o que lhes oferecemos quando chegamos em casa é apenas o que resta em nós. Então, assim, foi levantado alguns questionamentos aqui, né? Que nós temos trabalhado, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Os pais, por isso a palavra pais, tá? Que está envolvendo ambos. Tem trabalhado, né, muitas horas por dia. A gente realmente perde muito tempo, né, nesse trajeto do trabalho e volta para casa, né? E realmente, né, chegamos muito cansados. Há uma dedicação muito grande, né, envolvimento de tempo e de energia no nosso trabalho, né? E aí quando a gente chega em casa, o que é que nós temos dado aos nossos filhos? Será que nós temos dedicado realmente tempo de qualidade, né? Porque a gente precisa ter tempo, mas tempo
com qualidade. Ouvir os nossos filhos, né? Deixar sempre uma ponte de diálogo, né? Para que eles tenham confiança de contar, de nos contar o que aconteceu com eles, tirar dúvidas conosco, né? Buscar conhecimento e crescimento junto conosco, que somos os pais, né? Então, isso é um questionamento que eu estou deixando aqui, né? Porque esse é o nosso desejo, principalmente nós que já somos servos de Cristo, já aceitamos Jesus, né? Nós desejamos que nossos filhos sejam príncipes e princesas, né? O autor colocou aqui princesas no futuro, porque nossos filhos, quando aceitarem também Jesus, também serão príncipes e princesas, porque se passam a ser filhos do rei, logo são príncipes e princesas, né? Então, assim, como que é esse tratamento? Será que nós estamos realmente dando esse suporte para esse crescimento, né? Porque eles precisam caminhar e crescer, né? Em sabedoria, né? Principalmente sabedoria que vem dos céus, né? Mas os princípios morais, como que nós temos feito, né, tudo isso? Eles precisam crescer em amor, em educação. Será que nós temos oferecido tempo realmente de qualidade? Então, esse é um questionamento que eu deixo aqui para todos os pais, tá? Então, assim, leiam 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né? E para que a gente possa refletir, e a palavra lá fala, né, que nós devemos dar tempo de qualidade, cuidar da nossa família, porque aquele que não cuida da sua família é pior do que um infiel, né? Então, assim, apesar, mesmo tendo aceitado Jesus, a gente não pode relaxar, né? Precisamos ter tempo para fazer a obra, trabalhar para Cristo, mas de forma nenhuma podemos deixar a nossa família de lado, porque família é projeto de Deus e é nossa responsabilidade como pais e como mães. É a nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, ok? Então, assim, olha, nossa geração só será vitoriosa se entendermos que o quinto mandamento é um código de honra, que começa primeiro na obrigação dos pais e depois no recebimento da honra. Por que o autor aqui da revista colocou, né, que começa primeiro na obrigação dos pais? Obrigação porque os pais devem alimentar, educar, dar atenção, dar amor, né? Vestir, calçar, dar acesso à saúde, né? Enfim, são várias responsabilidades que nós temos. Então, primeiro nós devemos cumprir com essa obrigação que Deus depositou em cada um de nós que é pai e que é mãe, né? Nós somos responsáveis por essas crianças e que se tornarão futuros adultos, tá? Para depois recebermos a honra. A palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Aqui o Senhor está falando sobre as suas palavras, sobre os seus preceitos, tá? Então diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que a palavra está dizendo aqui? Que você precisa ensinar sobre os preceitos de Deus, sobre os princípios morais de Deus, tá? Com persistência, com perseverança. E conversar e ensinar sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando. Ou seja, caminhar junto é estar lado a lado, é dar exemplo, tá? Não é só falar. É você dar o exemplo para que o seu filho possa se espelhar em você, com bons exemplos. Então, ao se deitar e quando se levantar, ou seja, o tempo todo, tá? É estar junto, caminhar junto e ser exemplo. Mas também, tá? Dando continuidade aqui ao texto da nossa revista, né? Mas também de uma geração de filhos que, a despeito do tratamento, amor, dedicação e cuidado que receberam dos seus pais, deseja o melhor para os seus próprios filhos. Então, assim, independente, tá? Se eu sou fruto de pais que não souberam, né,
transmitir esses bons frutos, né? Esses bons ensinamentos, não foram pais que fizeram, né, a sua parte, né, o seu dever. Independente disso, eu, como filha, devo respeitar e honrar os meus pais, tá? E assim desejar o melhor para os meus filhos, ou seja, eu preciso me esforçar para ser uma mãe, né, ou no caso, quem é pai, melhor, né, do que aqueles pais, se for o seu caso, que não deu atenção, que não cumpriu a sua função. Então, que você faça o seu melhor para os seus próprios filhos, porque Deus se agrada, né? Deus se agrada de ver esses pais também que se empenham em serem bons pais, em serem pais que dão exemplos de perseverança, exemplos de fé, exemplos de fidelidade, exemplos, né, de amor, exemplos de carinho. Então, que são servos do Senhor e que respeitam e que obedecem, né? Então, Deus se agrada disso e certamente, se eu cumpro com o meu papel, eu dou esse exemplo, né, que eu honro, se eu honro meus pais, os meus filhos vão ver esse exemplo também, de que eu honrei, no caso, os avós deles. E aí isso fica intrínseco na formação, né, desses filhos. E ao crescer, eles provavelmente vão seguir o mesmo caminho, porque eles tiveram um bom exemplo para poder mirar e seguir. Tópico 3. Terceiro princípio do Código de Honra: ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou. Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra dos seus filhos. Leia Efésios, capítulo 6, versículo 4. Nossos pais nos corrigem por pouco tempo, até que cheguemos aos anos da nossa maturidade. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Devemos aos nossos pais a nossa vida física, entretanto, a Deus devemos nossa parte imortal. Leiam Hebreus, capítulo 12, versículos 9 e 10. Não existem pais perfeitos. Leiam Salmos 106, versículo 6. Por isso, os pais precisam se esforçar para fazer jus à devida honra. O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar, motivar e principalmente ensinar os filhos nos retos caminhos do Senhor. Leiam Provérbios 22, versículo 6. Obedecer ao pai e à mãe agrada ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. Entretanto, como obedecer aos pais que não são perfeitos? Honrar pai e mãe implica em ser bom fruto, a despeito da criação. Uma árvore seca, que não tem formosura, cuja casca está grossa e enrugada, pode gerar bons frutos. Bom, o autor da revista deixou aqui, né, uma pequena história, um caso de dois irmãos gêmeos que tomaram, né, decisões diferentes e assim também traçaram, né, caminhos diferentes, um da vida do outro, né? Então, assim, ele conta que ele visitou um jovem que estava preso por seus delitos, né? E ele pergunta o porquê, né? Tão jovem ele tinha perdido a sua liberdade. Então, o jovem disse ao autor, né, da revista, né, que se tornou violento por causa do seu pai. Seu pai era um bêbado, um viciado, né? E os seus maus tratos à mãe, que não denunciava, né, às autoridades, né, esses maus tratos, e o desprezo pela família o levaram a cometer pequenos roubos para o seu próprio sustento, até que ele foi preso. Então ele pergunta sobre as demais pessoas, né, da família dele. E o jovem responde que ele tinha um irmão gêmeo. Então ele foi até o endereço desse irmão gêmeo e, pela surpresa, né, para surpresa, né, do autor dessa lição, o local onde ele encontrou esse irmão gêmeo, né, do jovem lá que estava preso, era um escritório de advocacia. Seu irmão era advogado e iria lhe defender. Então ele pergunta
a esse irmão, que era advogado, o que tinha, né, incentivado, né, o que o motivou a ser um advogado. E ele responde: meu pai foi o meu maior incentivo. Estou honrando meu pai, produzindo um fruto que ele não gerou em mim, mas vou gerar em meus filhos. Quem não honra pai e mãe é como uma lâmpada que se apaga nas trevas. Então aqui a gente vê o exemplo desses dois jovens, né? Os dois tiveram o mesmo trauma familiar, né? O pai era abusivo, era bêbado, né? E, no entanto, um tomou um caminho, né, de repetir, né, esse ato de violência, né, no caso, né, ele roubou, né, ele cometia, né, pequenos delitos, né, até que ele foi preso. Enquanto que o outro, ele enxergava no pai um exemplo que ele não queria seguir. Ele viu que aquele pai, ele precisava, na verdade, de libertação, né, através do Senhor Jesus, enfim. E ele via que ele não queria seguir aquele exemplo. Então ele procurou justamente um caminho honrado, para que dessa forma ele pudesse gerar frutos que o pai não havia conseguido gerar. Então, para gerações futuras, ele queria ser um bom exemplo para os filhos, né? Ao contrário do que o pai havia sido para ele, né? E para o irmão, um mau exemplo. Mas mesmo assim, o que a gente pode ver é que a nossa vida é feita de escolhas. Mesmo tendo passado por situações traumáticas, né? O meio que fala que realmente influencia, mas nós temos o poder de escolha, gente. Deus dá esse poder de escolha para todos nós. E nós precisamos ter essa consciência, né, de que as escolhas que nós fazemos, né, existem consequências e que a gente vai colher essa consequência. Ainda, né, falando sobre escolhas, né, que todos nós temos opções. Deus dá essa opção para todos nós, né? A palavra de Deus, ela fala, né, em Mateus, capítulo 5, versículo 45, diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, a gente precisa observar, né? No caso desses dois irmãos, né? Todos os dois viveram aquela mesma situação, mas um escolheu praticar o bem e o outro escolheu caminhar para o mal. Então, como o versículo está falando, a chuva rega, né? Refresca o ambiente, tanto para os justos quanto para os injustos. O sol nasce para os bons e para os maus. Então, Deus dá essa oportunidade. Nós temos o livre arbítrio de escolher praticar o bem, obedecer a Deus ou caminhar para um mau caminho. Tá bom? Para pensar e agir. Se quisermos a bênção de Deus sobre nossas vidas, se faz necessário honrar os nossos pais. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, versículo 2. Aqueles que um dia terão filhos só poderão exigir o cumprimento do quinto mandamento em suas vidas se hoje obedecem a este código de honra. Honrar pai e mãe descrentes implica em uma árdua obediência ao quinto mandamento, por parte dos filhos. Honrar a pais desobedientes aos princípios bíblicos não é ser solidário a estes, né? Não é compactuar com essa desobediência, tá? Pelo contrário, uma das formas de honrar pai e mãe que ainda não são servos do Senhor é se converter a Jesus Cristo, né? Então, assim, lembrando que quando eu obedeço o quinto mandamento, quando eu honro, né, o meu pai, minha mãe, né, os nossos pais terrenos, eu primeiro, né, antes disso tudo, eu estou honrando, porque eu estou obedecendo a Deus, que é o nosso Pai celestial. Então, é uma coisa que vem completando, é um ato que completa o outro. Eu sou obediente, eu honrei e obedeci ao meu Pai celestial. E por consequência,
eu ali estou obedecendo aquele mandamento, eu estou honrando os meus pais terrenos, né? E é um ciclo que vai ocorrendo, porque eu acabo, no caso, colhendo o cumprimento desse quinto mandamento na minha vida, porque assim, primeiro eu fui filho, né? Eu honrei o meu pai e minha mãe, eu dei o exemplo para os meus filhos que estão vendo. E aí eles olham aquele exemplo e seguem, né? Porque bons exemplos acabam influenciando positivamente a vida dos nossos filhos. E aí eles seguem aquele exemplo. Por consequência, outras gerações. Então é um ciclo, e é um ciclo benéfico, né? E nós vamos ver aqui, né, que toda a obediência gera paz, gera equilíbrio, gera harmonia, tá? A última palavra registrada no Antigo Testamento é maldição. Entretanto, o último versículo da aliança, né, da antiga aliança, retrata a família. Quando é que Deus levanta a maldição na terra? Né? Em Malaquias 4, versículo 6, nós vemos que é quando o coração dos pais não está convertido aos filhos, e quando o coração dos filhos não está convertido aos pais, e, consequentemente, quando ambos não se convertem a Deus. Porque, olha, se eu sou um pai, tá? Que eu tenho a dedicação de educar, de amar, né? De cuidar, de proteger os meus filhos, porque o exemplo que eu dou, principalmente de amor, é quando eu educo o meu filho. Não adianta eu ficar passando a mão na cabeça do meu filho, que eu não vou estar fazendo nada de bom para ele, tá? Porque a própria palavra fala que Deus, ele corrige, né, todo aquele que o ama. O melhor exemplo que nós podemos ter na vida é justamente seguir os passos do nosso Senhor. Se ele corrige todo aquele que o ama, né, os seus filhos, e ele vai lá e ele corrige, porque ele é o nosso Pai Celestial, por que que eu, como um pai, né, terreno, eu não vou corrigir os meus filhos? Eu preciso seguir esse exemplo, porque esse é um exemplo de amor, tá? Então, quando não há essa dedicação dos pais para com os filhos, tá? Esses filhos também, eles não estão com o coração voltados para os seus pais, porque você foi criança, você cresce, passa um ciclo da vida e os seus pais ficam idosos, né? Aí eles é que precisarão ser cuidados, tá? Então, se esses filhos não fazem isso, tanto pais quanto filhos, eles não estão convertidos a Deus, porque há uma desobediência, né? Há uma desobediência, há uma falta de honra, porque primeiro, quando eu obedeço o mandamento, eu já estou honrando e adorando ao meu Senhor. Então, quando não ocorre isso, aí a maldição é lançada na terra, tá? Então, leiam direitinho lá Malaquias 4, versículo 6, para vocês verem direitinho o que nós estamos falando aqui nesse parágrafo, tá? Os princípios firmados no quinto mandamento, eles geram paz, geram harmonia, graça, bênçãos e amor para a nação. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal desta sociedade. Sim, porque uma sociedade é composta pelas famílias. Então, se as famílias eles não estão cumprindo, né, não estão honrando esses códigos, né, essas orientações, os mandamentos, a palavra que Deus deixa, a gente está fazendo parte, né, do mal que está na sociedade. A sociedade é composta pela família. O primeiro exemplo, né, de sociedade que uma criança tem é a sua família. Então, olha a importância, né, da responsabilidade que os pais têm. O primeiro modelo de sociedade que a criança tem é justamente sua família. Então, a família precisa ser ajustada, precisa agir com coerência, com ética, né, e com obediência a Deus, em primeiro lugar. Né, e as demais coisas vão se encaixando, a ética, a honra, né? Se você já tem esse princípio da obediência, as demais elas vão, ao longo, né, do caminho, elas vão se encaixando ali e entrando em equilíbrio. Então, isso é muito importante.
né? Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, o Senhor fala: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, olha o que Deus expressou, né? O desejo que ele tinha, né? Que ele tinha, não, que ele tem. Quem dera ele estivesse, ou seja, ele estava dizendo assim: eu gostaria que eles tivessem sempre no coração deles a vontade de me temer. Temer, que ele fala aqui, é temor com respeito, tá? É o respeito e a obediência. Quem dera eles tivessem esse desejo em me respeitar e me obedecer, né? Tudo que eu falo. Assim, tudo iria dar certo para a vida deles. Esse é o desejo de Deus, como eu falei anteriormente na lição. Tudo que Deus fala, tudo que Ele colocou ali escrito na palavra, é para o nosso próprio bem. Os maiores beneficiados com a obediência somos nós mesmos, tá, queridos? Então, assim, que fique claro isso, que Deus tem planos e é planos de paz, né? Planos de fazer o melhor para nós. Então, que possamos ser cada vez mais obedientes, perseverantes nessa caminhada, ok? Essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!